Amém, amados? Glória a Deus. Agora vamos para a meditação da palavra do Senhor nessa noite. Um domingo especial, um domingo de... E aí nós comemoramos aí o Dia dos Pais. Como minha esposa falou, o Dia dos Pais são todos os dias, mas tem um dia que é separado para nós, né, para reflexão sobre o papel do pai. E é isso que eu quero falar nessa noite, né? A importância dos pais na família, amém? Convido a igreja a abrir lá em Gênesis. Olha, esse livro é fácil de abrir, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E aqui nós queremos meditar sobre a importância dos pais. É dia dos pais, o pai vai para a churrasqueira, vai fazer as coisas, né? É uma bênção, né? Não tem conversa, né? Não tem descanso. Eu sei, irmãos, que para alguns é até um dia triste, né? Às vezes não tem mais a figura do pai, ou nunca teve essa figura. A sociedade longe de Deus é uma sociedade que, infelizmente, ela criou uma cultura que o homem, ele perdeu o brilho de ser pai, ele perdeu, sabe, aquela honra de ser pai. Então nós temos muitas famílias que não têm essa figura. Então muito do que eu vou falar aqui, tá, se refere a pais, mas pai e mãe que criou o filho, né, que muitas mães também criam os filhos, ocupam esse lugar, muitos avós ocupam esse lugar, né, muitos tios, enfim, familiares que ocuparam esse lugar da figura do pai. E aí eu quero começar com os irmãos aqui, mas antes de ler, vamos orar. Curve a sua fronte. Pai Celeste, nesse dia que é comumente falado, Dia dos Pais, nós queremos pedir a Ti, ó Pai Celeste, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço nos nossos corações e possamos ser ricamente abençoados pelo ensino da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado diz: aqui é a formação do homem, tá bom? Do ser humano. Deus, da Trindade reunida, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, nós somos parecidos com o Eterno. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Até aqui. Então o homem, ele foi criado, o ser humano, com a capacidade reprodutiva, né? Como nós lemos aqui, Deus cria o ser humano já com essa capacidade. Por isso que traz a semelhança, porque Deus é um Deus criador e o ser humano, né, a partir dessa união do seu casamento, ocorre a fecundação e ocorre o quê? Uma nova pessoa vem a surgir. E esse filho que surge, ele vai ter como referências pai e mãe. Então, nós queremos hoje, nessa noite, meditar na palavra sobre a importância da figura do pai, né? Sobre a figura da mãe também, que ocupa esse lugar, daquela que cuida, daquela que cria. Enfim, a importância da paternidade. Irmãos, como a sociedade sofre por falta de paternidade. Como há um clamor por paternidade. Digo aos irmãos que o domingo do Dia dos Pais, para muitas e muitas famílias, é um dia de tristeza, em virtude da falta dessa figura, ou de uma figura que não cumpre o seu papel, no coração dos filhos, no coração ali da família. E a gente sabe que não é fácil ser pai, é ou não é? Não é fácil ser mãe. Você não nasce sendo pai. É um desafio aprender a cuidar, a criança vem ali toda pequenininha, né? E aí vai crescendo. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, ali nós temos o manual de como ser bons pais. É através da palavra que nós entendemos, sabe, a importância da paternidade, a importância de ser pai, é através da palavra de Deus. De repente você não teve uma referência, de repente você não teve ninguém que te ajudasse, mas quando nós meditamos na palavra de Deus, amado, nós
temos a base de como ser bons pais. E quando eu olho a palavra, ela me ajuda. Quando eu leio Provérbios então, amados, é uma bênção. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Olha só. Então o pai, ele também é um professor. O pai também é um discipulador. O pai é um instrutor. O pai é aquele que vai instruir a criança nos entendimentos da vida, nos caminhos da vida. A instrução dos pais é importantíssima para o desenvolvimento dos filhos. Então eu e você somos chamados a instruir os nossos filhos na palavra de Deus, nos valores da vida, nos direcionamentos que são importantes. Provérbios vai trazer isso, Deuteronômio também vai trazer isso, sabe? Sobre a importância de inculcar os valores nos filhos, amado. Porque cada criança é uma história, é um livro aberto, é um livro a ser escrito. E quando tem a figura de um pai, a figura de uma mãe que está ali ajudando aquela criança a escrever a história, fica muito mais fácil, fica muito melhor. Não é difícil comprar um presente, mas educar no dia a dia é difícil, hein? Colocar limites, falar não, é complicado, é ou não é, amado? Meu Deus do céu, Senhor, dá-me graça. Dá-me graça, Senhor, porque não é fácil. Porque a criança, ela nasce sem um entendimento e muitas das vezes acha que o mundo é fácil, acha que tudo é tranquilo, acha que tudo é muito simples e nós, como os pais, somos chamados a ser chatos. É ou não é? Pai é chato, tem que ser. Essa figura que foi criada moderna, não de um pai liberal, de um pai que de sempre sim, não é uma figura que vai trazer uma instrução profunda para os filhos. Via de regra, pai é chato. Mastiga direito, senta direito no lugar, tira essa bagunça daqui, né? Vai ter que ajudar, já fez o dever de casa, já fez a lição, está estudando e tal. Irmãos, é ou não é, irmãos? Eu tô sozinho nessa missão? Não é. E aí você vê o filho tomando decisões, você fala, olha, não vai por aqui não, eu sei o que eu vou fazer, olha, não vai por aqui, você vai se dar mal. E aí é um desafio, amados, um desafio. Por isso que eu convido os pais a meditarem na palavra de Deus. A instrução pela palavra é uma instrução que edifica. Amados, como eu vejo, eu trabalho muito com jovens, como eu vejo jovens se perdendo na vida por falta de instrução. Então eu e você somos chamados a instruir os nossos filhos. A primeira coisa mais importante que eu quero falar com vocês é isso, instrução. Os pais são os discipuladores. E eu quero olhar na vida de um homem, a falta que isso fez na vida dele, dessa instrução. Abra comigo lá Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Essa coisa de pai legal que criaram aí, irmãos. Pai tem que ser chato mesmo. Pegar no pé. Isaías 38, nós veremos um homem que ele recebeu um grande milagre. Isaías 38. Pode ser no versículo 1. Nós veremos um pouco da história de Ezequias. Isaías 38, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Profeta Isaías, mini evangelho, né, como é chamado, capítulo 38. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O rei, né, um rei extraordinário, amado. Pensa num camarada bom, que prosperou, que ganhou dinheiro, que fez coisas lindas, mas aos 39 anos de idade, ele começa a ficar doente. E olha quem chega na casa dele, um homem extraordinário, Isaías. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e diz, assim diz o Senhor. Olha o que o profeta fala, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, você está se sentindo mal, fica com uma dor de cabeça, daqui a pouco lá na tua casa, toque, quem é? Uma pessoa cheia de Deus, olha só, organiza tudo que você tem que você vai morrer. Misericórdia, não é difícil, amado? Eu me lembro, teve uma senhora que uma vez se converteu lá na Filadélfia, ela tinha uma vida muito difícil, né? Vivia coisas terríveis, e aí desceu as águas, foi no encontro, foi uma bênção,
sabe, acabou com toda a antiga religião que ela tinha na casa dela, né, ali no centro espírita. Deus transformou aquele coração, sabe, vivia uma vida complicada com uma outra mulher, se separou, se endireitou. Um dia ela leu João 13, em João 13 Jesus diz assim: é chegada a minha hora. Naquela hora o Espírito Santo falou no coração dela: você vai partir. E ela falou com o líder da célula dela, falou assim: ó, Deus falou no meu coração que eu vou partir. Ela: não. E aí poucos dias depois, irmãos, ela partiu. Como Deus fala. Então aqui você tem um homem, Ezequias, que estava crescendo muito, muito rico, avançando demais. Aos 39 anos de idade, o profeta chega para ele e fala assim: você vai morrer. Imagina, olha só, misericórdia. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E o que, amado? Então, o profeta chega até ele e fala assim: ó, você vai morrer, cara. Organiza tudo que você tem. Essa parte é importante. Põe em ordem a tua casa. Você vai morrer. Ele começa a chorar, ele começa a orar. O que Deus faz? Deus reverte esse quadro. Lá no versículo 5. No versículo 5, Deus vai mudar esse quadro e vai dizer: ó, vai dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentaria aos teus dias 15 anos. Então, 39 anos de idade, ele ia morrer com 54 anos. Deus falou para ele. Mas lembra o que Deus pediu a ele? O que ele pediu a Deus foi feito, Deus cumpriu. Mas o que Deus pediu a ele não vigiou. E aí o tempo passa, ele se exalta, amado. E aí, tempos depois, no capítulo 39, nós veremos algo que acontece. Ezequias, que prospera, que é curado, que vive coisas extraordinárias. Isaías 39. Nesse tempo, aí diz Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. De repente você quer ter um filho? Pode botar esse nome, Merodach Baladã. Vai ser singular. Irmãos, lá na escola tem uns nomes que aparecem assim, bem diferentes, né? Às vezes é um desafio. O rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta de novo. O camarada estava nadando na crista da onda, cheio de coisas, sabe, com um coração extremamente orgulhoso. Olha o que Isaías diz. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. O mesmo Deus que deu cura vai trazer outra palavra. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tudo que ele tinha, todo o tesouro, todos os bens, ia ser levado daquele país para um outro país, ia ser tomado. E a coisa não para aí não. Versículo 7. Dos teus próprios filhos, olha só, da descendência dele, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só. Perderá os bens no futuro, e os filhos dele serão castrados. Descendência aniquilada. Perda de material e familiar. Você, diante de uma sentença dessa, o que você iria fazer? Quando a sentença da saúde dele foi emitida: Ezequias, você vai morrer, tá, Ezequias? Ele começou a chorar. E agora nós vamos ver sobre os bens e sobre a descendência futura dele. Será que esse homem vai chorar? Versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías. O que ele diz? Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. O mesmo homem que chora por si, não chora pela sua casa.
Sabe o que acontece, amados? Mais ou menos 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, Nabucodonosor vem e leva tudo que tinha naquele lugar. Não fica ninguém. Mas de repente você pensa assim, mas por que aconteceu isso? Porque Ezequias vai ter um filho. E esse filho que ele vai ter, vai se tornar um dos piores seres humanos que existiu, que é Manassés. Nesses 15 anos que Ezequias tem de vida, ele vai gerar um filho e vai colocar esse rapaz no lugar dele. Esse rapaz vai governar 55 anos sobre Jerusalém. E ele vai matar muita gente inocente. Inclusive, alguns historiadores vão dizer que o profeta Isaías foi morto por Manassés, cerrado ao meio. Sabe o que ele fez com os filhos dele, amado? Existia um culto chamado Moloque, que era uma estátua de ferro vazia. E embaixo dela tinha um espaço como se fosse uma grande churrasqueira. Eles colocavam lenha, colocavam fogo. Quando aquele metal, era uma imagem assim, ó, de um ser com mãos abertas. E aquilo ficava incandescente, uma grande churrasqueira. Sabe o que Manassés fez, filho de Ezequias? Pegou os filhos dele, colocou tudo ali, queimou vivo. Era agoureiro, assassino, um homem terrível, assassinou muitas pessoas. E aí você entende porque Deus preveniu ele, dizendo, você vai perder tudo. Tudo que vocês têm aí vai ser perdido. Por quê? Porque esse filho que ele gerou, ele não cuidou, ele não discipulou, ele não alertou. Ele olhou para si e desvalorizou a sua descendência. Meus amados irmãos, da mesma maneira que nós choramos por nós devemos chorar pela nossa família. Da mesma maneira que Ezequias lutou pelos seus bens e pela sua reabilitação, ele deveria orar e pedir, Senhor, muda esse quadro. Muda essa realidade. Muda essa sentença. Ele chorou por si e deu de ombro para os seus. E aí você vai lá, profeta Jeremias, capítulo 15. Não precisa abrir não, só vou citar o texto aqui. Jeremias 15, 4. O profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 4. Olha a sentença de Deus. Entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Deus preveniu, mas ele não quis dar ouvido à palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje é um dia dos pais, é um dia da família. Possamos estar atentos à palavra de Deus. Que possamos, amados, entender a importância que nós temos dentro da família. Deixa eu te falar, quando uma criança cresce sem a presença física ou emocional do pai, isso gera baixa estima, sentimento de rejeição. Irmãos, como eu encontro adolescentes com esse estigma de rejeição? Às vezes eu converso assim, aí entra no assunto com um aluno e outro, fala, não, meu pai me falou para mim não ligar para ele. Meu pai falou assim, não me liga, eu não te aceito mais como filho. Olha só, irmão. Brigou com a companheira, jogou no filho. E esses alunos, nesse quadro, são alunos que trazem rejeição, insegurança afetiva, ansiedade e tristeza. São quadros que podem acontecer, não significa que toda pessoa vai viver isso, mas que em muitos corações isso existe. Levando para os comportamentos, agressividade, isolamento social, baixo desempenho escolar, busca de modelos negativos, tudo em virtude de pais que, pela sua imaturidade, deixaram de ser bons exemplos, deixaram de amar, deixaram de abraçar. Irmãos, como faz estrago dentro de um coração a ausência paterna, materna, sabe? A ausência afetiva de um bom exemplo para os filhos. Nós trazemos, amados, uma grande responsabilidade. Quando uma criança, ela cresce sem um bom exemplo de um pai, isso traz um estrago muito grande também no que diz respeito à questão espiritual. Porque a imagem de Deus é revelada na imagem do pai.
A primeira ideia de Deus nós temos através da figura de um pai. Pode ter certeza disso. A primeira ideia de pai, de Deus, é revelada na figura do pai. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai, devido a figuras que não corresponderam a ela na sua infância. Daí você entende, amados, como é complicado. Daí você entende a responsabilidade que nos cabe de sermos bons pais. A responsabilidade que nós temos, porque nós revelamos o Senhor através da nossa vida. A primeira ideia de Deus é através da figura do pai, é através da figura da família. E aí, eu quero ir com os irmãos lá em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Eu quis mostrar um pouquinho da grande questão, da dificuldade que é de uma família sem pai, sem essa figura. Você fez-se um estudo com a família de um homem chamado Jonathan Edwards. Foi um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, um homem muito inteligente. E aí pegaram toda a descendência de Jonathan Edwards durante 200, 300 anos. E pegaram também a descendência de um homem que viveu uma vida toda dissoluta. A descendência de Jonathan Edwards, os netos, bisnetos, tataranetos, toda a descendência dessa descendência saíram médicos, professores, juízes, oficiais militares, deputados, senadores, governadores, um vice-presidente americano. Olha só, da descendência de Jonathan Edwards, um grande homem de Deus. Sabe por que eu estou falando isso, amado? Porque de repente você não teve essa figura, mas através de você pode gerar uma descendência poderosa. Do mesmo período, amado, que pegaram essa listagem de Jonathan Edwards, também pegaram de um homem que viveu uma vida dissoluta. A descendência desse homem gerou, pessoas que viviam à margem da lei, bandidos, marginais, prostitutas, traficantes. E ali se viu a importância de ter uma base familiar pautada na palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que não é porque eu ensino a palavra de Deus há 100% de certeza que meu filho vai ser um cristão agora. Porque muitos bons pais ensinaram um caminho aos filhos e os filhos durante um período não quiseram caminhar. Mas quando você planta sementes poderosas no coração, no tempo certo aquilo vai florescer. Lucas capítulo 15 tem a parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola de um pai amoroso, que fez tudo pelo seu filho e o filho foi embora, amado. Mas ele sabia que na casa do pai havia pão, na casa do pai havia generosidade, na casa do pai havia perdão. O que aconteceu com aquele rapaz? Quando ele perdeu tudo, ele despertou. Na casa do meu pai os trabalhadores têm pão com fartura. Pão aponta para sustento, pão aponta para alegria, pão aponta para um alimento que é fornecido com alegria. Seja um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos, para que a porta da graça sempre esteja aberta na sua casa. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Porque muitas das vezes, amado, nós fazemos tudo, mas o filho faz escolhas ruins. Mas quando você ensina a palavra, tenha calma. Quando nós ensinamos a palavra, quando nós plantamos sementes, nós podemos descansar em Deus, sabendo que cada semente que você plantou no tempo de Deus vai florescer. Quando nós pregamos aqui, nós falamos de pais que por falta de um conhecimento, muitas das vezes não plantaram boas sementes, amado. Mas sempre é tempo de semear nos corações dos filhos. Sempre há tempo. Hoje nós podemos semear nos corações dos nossos filhos. Nós temos uma grande responsabilidade, amados, e um grande privilégio. Eu queria que os irmãos abrissem lá Marcos capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14.
vai contar a história de um pai extraordinário, de um pai perseverante, de um pai que lutou pelo seu filho. E aqui eu queria pegar paternidade e trabalhar com fé. Paternidade passa por fé, amado, por crer que Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Jesus fez a transfiguração, está voltando, estava longe, está chegando num determinado local e diz: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Escribas, irmãos, eram estudiosos da lei de Moisés, que eles exerciam também um papel cívico importante. Era uma espécie de advogado, né, de pessoas que processavam os outros. Eles gostavam muito de um debate, eles questionavam muito Jesus. E aí Jesus fala: quer que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Olha aqui, o pai, no versículo 20, né, apresenta a Jesus uma causa de um filho. E nessa noite possamos ser a semelhança desse homem, amado. Apresentar a Jesus a vida dos nossos filhos. Aquele pai não tinha uma saída humana, aquele pai não tinha um caminho, amado. Mas aquele pai ouviu falar que há um Jesus que transforma, há um Jesus que toca nos corações, há um Jesus que modifica cenários. Nessa noite eu quero te encorajar, incentivar a apresentar Jesus aos seus filhos em oração. Aqueles discípulos foram censurados, sabe por quê? Porque eles não fizeram com fé. Mas olha esse testemunho lindo, é versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Olha que situação difícil para um pai, ver um filho num cenário terrível, que não tinha uma solução humana. Só os céus poderiam agir naquela situação. Perguntou Jesus ao pai do menino. Jesus já podia curar, mas Jesus viu outra coisa ali. Na hora que o menino começa naquele processo de manifestando, se jogando no chão, Jesus se volta para o pai e começa a conversar com o pai. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitos anos ele enfrentava aquela luta. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. E aqui nós vemos, amado, que Satanás trabalha para matar os nossos filhos. Satanás trabalha 24 horas para destruir a família, mas ele é um derrotado, em nome de Jesus. E aí, ele diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus, é o que Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Antes de Jesus trabalhar no coração daquele filho, Jesus precisava trabalhar no coração daquele pai. O coração daquele pai era um coração vacilante. Mas muitas das vezes, amado, nos mostramos assim: Senhor, vê se tu pode tocar. Senhor, vê se tu pode agir. Senhor, eu já não tenho força. Senhor, eu já não quero orar. Senhor, eu já abandonei aquele filho. Senhor, eu já não acredito. Jesus nos responde nessa noite: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Não há barreira, não há muro, não há dificuldade que possa ficar de pé diante de Jesus. Tudo, amado. Não importa o cenário que uma criança, um filho, um jovem, um adulto viva. A fé, ela move montanhas. Não importa se está no vício, não importa se está na prostituição, não importa se está numa vida dissoluta. Tudo é possível que crê na palavra de Deus.
Jesus precisava trabalhar no coração daquele pai. Aquele pai precisava ser alguém de fé. Um pai que marca, um pai que empolga, um pai que vai marcar a sua geração. É um pai cheio de fé. Ei, pai, você precisa ser alguém cheio de fé. Seus filhos precisam ver em você alguém que crê na palavra, alguém que vive a palavra, alguém que olha as dificuldades da vida e diz: ei, filho, nós vamos vencer, a nossa casa vai atravessar essa tempestade, a nossa casa vai adiante, nós temos fé em Deus. Os nossos filhos não têm que nos ver como pessoas vacilantes, mas os nossos filhos têm que ver como pais e mães cheios de fé, para que possamos ser um porto seguro para os nossos filhos amados. Antes de trabalhar na vida do filho, Jesus trabalhou no coração do pai. De repente, nesse tempo, Jesus está trabalhando no seu coração. Como você tem visto os seus filhos? Como você tem orado pela vida dos seus filhos? Será que você já desistiu? Será que você tem desanimado? Mas nessa noite Jesus fala: tudo é possível ao que crê. Olha o comportamento daquele homem, versículo 24. Imediatamente, não foi depois, é hoje que Deus quer trabalhar, amados. O pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Aquele rapaz, ele correspondeu à palavra de Deus se quebrantando. Nessa noite nós precisamos nos quebrantar pela palavra de Deus. Nós não somos pais perfeitos, não temos filhos perfeitos, não temos famílias perfeitas. As famílias têm lutas, as famílias têm guerras, mas a semelhança daquele homem, nós precisamos nos quebrantar diante da palavra de Deus. Nós precisamos ser pais íntegros, pais com testemunho poderoso, pais transformados, amados. Mais do que palavras, são atitudes, são comportamentos e testemunhos. O que vai marcar o testemunho, o que vai marcar, amado, não são palavras, mas são as nossas atitudes durante o dia. A nossa forma como nós tratamos os demais familiares, a maneira como um pai trata a esposa, marca para o filho. A maneira como estamos em casa. Tem aquela história, né? Que a família estava no velório, aí todo mundo chega assim, falando bem daquela figura ali que morreu, daquele pai que morreu. Aí a criança fala: mãe, será que a gente está no sepultamento certo? Porque meu pai não era essa pessoa, não, amados. Tem aquela história que diz que uma criança fala assim: mãe, vamos morar na igreja, que aqui meu pai é legal. Não, meus amados, o melhor que nós temos tem que ser dentro do nosso lar. O ministério começa dentro de casa. Uma vida de fervor começa dentro de casa. Nós precisamos ter testemunhos transformados. Não podemos assumir uma capa religiosa, amados, porque afasta muitas das vezes filhos da presença, são capas religiosas dos pais. Aquele homem não entendeu: Senhor, me ajuda. Senhor, eu me quebranto diante da Tua palavra. Irmãos, como eu quero que meu filho pare de xingar se eu ainda xingo? Como que eu quero que meu filho ore se eu não oro? Como que eu quero que meu filho leia se eu não leio? Eu preciso ser o exemplo, eu preciso ser o espelho, eu preciso ser o modelo, mesmo nas falhas, nas dificuldades, amados. Nós precisamos crescer. Sei que a maior parte de nós não veio de um lar evangélico, veio de famílias quebradas, veio de famílias com dificuldades, e hoje nos deparamos com essa nova realidade. Mas o nosso testemunho de transformação impacta a nossa casa. Como esse homem, amado, os pais e as mães precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Eu acho essa resposta linda. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Peça ajuda do Espírito Santo nessa noite. Peça que o Espírito Santo guie os seus passos. 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. 26. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como morto, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Muitos falam isso. Não tem chance para aquela pessoa não, e acabou. Fulano? Ah, meus amados, mas quando Jesus, Ele toca, Ele transforma.
Quando Jesus entra num lar, ele muda a realidade. Não tem morte que segure a vida de Jesus. Olha só, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus precisa pegar na mão dos nossos filhos e levantar os nossos filhos na presença dele. Nós vamos fazer isso em oração, amado. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Nós criamos filhos para a glória de Deus. Nós temos gerado os filhos para povoar o céu, amado. Nós não podemos ser pais sem fé. Nós precisamos ser pais que creem na promessa de Deus. Essa noite é noite de nós pegarmos pela fé as mãos dos nossos filhos, amados, e erguermos diante do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Deus opera, Deus trabalha, e nós estamos de testemunhos poderosos na vida daquele que crê. Pais cheios de fé geram filhos extraordinários. Jesus possa levantar os nossos filhos, amados. Jesus possa erguer os nossos filhos. Eu não sei como está o seu filho, mas pela fé nós cremos que orando, clamando, esperando o tempo de Deus, nós não mudamos o coração de ninguém. Jesus que toca nos corações. Nós vamos erguer os nossos filhos para que possam assistir na presença de Deus. Amém? Eu não vou me alongar nessa noite que temos ceia, mas eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Eu queria chamar aqui os pais aqui. Eu queria estar orando por todos os pais. Eu queria que os pais viessem à frente aqui. Vamos erguer os nossos filhos diante do Senhor, mano. Aí, Filipão aí, ó, arrebentando. Rapaz. Isso aí, coisa linda. Ontem tivemos aí a revelação, vai ser a Sofia, né? Bernardo é o próximo, né? Queria chamar aqui minha esposa para estar orando. Grande é a nossa responsabilidade aqui de pais, aqui, de estarmos aqui reunidos. Eu sei que muitas mães fazem esse papel, muitas mães às vezes estão sozinhas. Que Deus possa te fortalecer também, irmã, que Deus possa te dar graça, e que você possa ensinar seu filho o caminho que ele deve andar, e que através do seu esforço, através da sua vida com Deus, você possa contagiar o seu filho na presença do Senhor. Amém? Pode orar. Aqui, gente. Bendito é teu nome, exaltado seja o Senhor. Digno de louvor e adoração. Glória a Deus. Senhor, diante deste povo, esses homens, ó Pai, servos do Senhor, ó Pai, sacerdote em seu lar, na sua casa, aquele que provê o sustento, aqueles que trabalham para não faltar o pão de cada dia. Senhor, toma esses homens em tuas mãos, continua conduzindo as suas vidas, dando sabedoria e inteligência de ti, ó Pai, para conduzir os seus lares. Senhor, abençoa a sua casa, a sua família, os filhos, a esposa. Senhor, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida deles, ó Pai. Fortalece na caminhada. Muitos, ó Deus, não têm com quem conversar, compartilhar algumas situações. Meu Pai, que o Senhor venha conduzir, falar o coração desses homens, ó Deus. Amém. Descansar em ti. Glória a Deus. Senhor, ó Pai. Aleluia. Sejam com eles, ó Pai. Te agradeço, Senhor, também pela vida do meu padrasto, Senhor, ele que me criou, que o Senhor abençoe ele também em nome de Jesus, e a tua graça sobre a vida dele. Te louvo, Senhor, porque ontem ele se decidiu a ti, descer nas águas. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses homens aqui, ó Deus, porque através deles vão abrir outras pessoas, outros homens, ó Deus, e vão ouvir o teu amor através de cada um deles aqui, ó Pai. Te agradeço e abençoo e dê uma semana de paz na comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu sou muito grato, amados, à vida do meu pai. Meu pai me ajudou demais. Eu não gosto de falar, não, senão eu me emociono. Meu pai já partiu, meu pai já descansa no Senhor. Meu pai veio falecer que tinha 95 anos, né? 90 e poucos anos ele veio a falecer. Me ajudou demais, meu pai. Nossa, meu Deus do céu.
Como eu sou grato a Deus pela vida do meu pai. E aí eu tive o privilégio de pregar para o meu pai, e meu pai aceitou Jesus através da mensagem que eu preguei. É lindo demais, né? Como nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Como nós podemos marcar. E, de repente, você traz hoje marcas dessa ausência. Eu sempre falo isso com meus alunos. Todos nós temos um pai, que é o Pai Celeste. De repente, se o pai humano não preencheu esse lugar, nós temos o Pai Celeste, que pode preencher todas as feridas deixadas pelo pai humano. Existe o Pai Celeste, que ele pode preencher. Na presença desse Deus maravilhoso, ele cura o nosso coração. Pode ter certeza disso. Amados, essa noite também é uma noite de sentarmos à mesa com o Pai, nosso Pai Celeste, nosso Pai Supremo. Então, assim, vamos estar participando da ceia do Senhor. Quando Jesus estava partindo, né, naqueles últimos momentos de Jesus, ele deixa um memorial. A ceia é um memorial em que o pão vai simbolizar o corpo que ele foi flagelado, o corpo de Cristo foi flagelado, porque através do sacrifício que ele fez, nós fomos justificados. O cálice com suco de uva representa o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O pecado que nós cometemos não prescreveu. A gravidade daquilo que nós cometemos gera morte. E o castigo não veio sobre mim, o castigo veio sobre Jesus. E naquela ceia, ele senta à mesa, no momento de comunhão. E a Páscoa dos judeus tinha outros elementos, tinha um cordeiro, tinha ervas amargas, mas tudo isso se completou em Jesus Cristo. E agora, nessa nova aliança que ele faz, ele pega o pão e ele levanta o cálice. O pão representando o corpo que foi flagelado, foi triste, foi massacrado, representa o pão, e o cálice representa o sangue que nos salva, que nos lava, nos limpa. Ceia é noite de bênção, ceia é noite de comunhão. Cear é estar em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, diz assim: o que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. E na noite que o Senhor foi traído, tendo dado graças, partiu o pão. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 17, 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23, 11 e 23. Olha que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Então é o memorial da morte de Jesus. Ninguém comemora a morte, né? Mas a morte de Cristo trouxe vida, me redimiu, me lavou, me salvou, me justificou. Hoje, quando eu me apresento diante de Deus, Deus não olha o meu pecado, Deus olha o sangue de Cristo. Por isso que você pode se apresentar diante de Deus, por isso que você pode orar, por isso que você pode clamar, por isso que você pode estar na presença do Senhor, porque você foi justificado por Cristo Jesus. Há uma justificação. Então nós somos convidados a estar à mesa. De repente, por algum motivo, você ainda não pode estar pegando os elementos que nós guardamos os elementos para quem já passou pelo processo, quem passou pelos requisitos da igreja. Nós temos também a uva, que é comunhão também, é estar à mesa também, amados, amém? Estar à mesa também conosco. Quando nós nos reunimos, nós estamos à mesa com Ele. Então assim, não se entristeça, você está à mesa conosco também e com Jesus. E daqui a pouco você vai estar também desfrutando dos elementos. Como nosso irmão falou, uva nunca mais. Quem falou isso foi um jovem lá da igreja, o Tássio. O Tássio ficou um tempinho para se batizar, e quando ele se batizou, cumpriu os requisitos, no dia da ceia ele falou: uva nunca mais. Aí isso ficou, marcou a igreja. E eu creio nisso, amados, que muitos que hoje não podem estar pegando esses elementos, mas estarão conosco também na uva, em comunhão. Sentar à mesa com o Mestre, comunhão com o Mestre, que gera vida nos nossos corações. Amém? Queria convidar, os amados estão selecionados,
podem vir aqui à frente, tá bom, pastor Nilson, irmã Joelma, Gabriel, Bruna, e daqui a pouco nosso evangelista e a diaconisa estarão aqui com as uvas aqui, servindo em nome de Jesus, amém? Pode estender as mãos aqui em favor dessa mesa. O que nós fazemos aqui, amado, um dia faremos na eternidade. Um dia eu e você estaremos sentados com o Mestre. E isso é símbolo do que haverá de acontecer. Pai, nós te apresentamos a mesa, nós te apresentamos esses elementos. Consagramos a Ti e pedimos, Pai, que seja uma ceia de renovação espiritual, seja uma ceia de renovo, seja uma ceia de avivamento. Deus, que aqueles que não podem pegar outros elementos, mas que possam pegar essa uva, papai, e no teu tempo estarão aqui também, Senhor, partindo do pão e do suco de uva. Senhor, nós te apresentamos e recebemos com ações de graça, papai, a mesa contigo. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos limpa, nos purifica, para que possamos estar à mesa contigo, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Nós nos examinamos e queremos sentar à mesa contigo, Senhor. Nós pedimos perdão, amado, peça perdão por qualquer questão que você cometeu, se arrependa dos seus pecados, peça misericórdia a Deus e não se afaste, sente à mesa com o Pai. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois sente. Antes de sentar, nós nos examinamos, nos humilhamos e partilhamos da mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, os irmãos podem pegar, tá? Podem passar, cada um de um lado aí, em nome de Jesus. Coisa linda, amados. Que momento glorioso é esse, de estarmos à mesa com o Mestre, de estarmos à mesa com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto isso, nós vamos estar louvando o Senhor. Enquanto isso, nós estaremos aqui, exaltando o nome do Senhor. Assim que você for pegar, você espera, tá? Vamos esperar uns aos outros e vamos estar partilhando os elementos juntos. Segure aí o cálice, o pão. Vamos estar ceando juntos, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala Pode de pegar também, tua justiça pela minha vida. Pegou, já pegou. Jesus, deixa teu sangue. Tua cruz mostra a tua Você que depois de pegar, do amor do vem aqui pegar a uva aqui, vai ser abençoado em nome de Jesus. Dá a uva primeiro, depois que caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, seguros como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pode tirar a uva do saquinho, tá? Daqui a pouco a gente vai ser junto. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Vamos meditar na canção da Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós Vamos louvar o Senhor? o caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
Jesus. Todos aqui são livres, 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 livres. Eu sou livre. Diga! Além do sangue, além do sangue. Livre, livre, livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, com alegria, Senhor, sentamos à mesa contigo, Senhor, em espírito e em verdade. Ah, papai, de semelhante modo, depois de pegar o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos e disse: comei todos. Então que você possa comer do pão, beber do cálice, coma da uva, ceie com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos louvar. Glória. Mais que amei. Sinos de sangue lavado, mais alto deve ser. Aleluia! Glória, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, será que você pode exaltar o Senhor? Liberar palavras de gratidão, de exaltação ao nome do Senhor. Será que nessa noite você pode dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por me salvar. Muito obrigado por me libertar. Muito obrigado por derramar seu sangue e me salvar. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pela tua obra na graça. Nós fomos redimidos, lavados, santos, papai. E na tua presença nos colocamos em ações de graça. Senhor, fortalece a tua igreja. Aviva a tua obra nos corações. Senhor, peço a ti que seja noite de renovo, de avivamento, noite de despertar. Ei, meu amado, vamos caminhar com Deus. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, não. Vamos adiante na presença do Senhor. Deus tem obra, Deus tem bênção, Deus tem milagres. É só o começo daquilo que Ele começou a fazer em nós e através de nós. Você é filho, filha amada do Senhor. Receba o abraço do Espírito Santo nessa noite. Seja abraçada pelo Espírito Santo. Seja abraçado pelo Espírito de Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Saímos daqui renovados. Saímos daqui cheios do Teu Espírito. Que o Senhor possa continuar guiando os nossos passos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero te incentivar a não desistir, a continuar, a perseverar. Deus tem bênçãos para a sua vida, meu amado. Vamos lá, levanta a sua cabeça. Eu quero encerrar esse ponto aqui. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Levanta a sua cabeça. Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Não acabou. Guarde essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo está liberando. Não foi algo que eu pensei. Eu já iria encerrar o culto, mas o Espírito Santo tem um recado para a sua vida. Ainda não acabou. Ele está agindo ao seu favor. É tempo de se levantar. É tempo de lutar, é tempo de tomar posse das armaduras de Deus, o escudo da fé,
o capacete da salvação, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Deus está te erguendo para você pelejar, para você lutar e para você fazer a diferença nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos lutar, amados.